Olá, meus alunos da 20FC03. Quero aqui desejar um excelente dia para vocês. Primeiramente, pedir desculpas, porque esse conteúdo, ele seria um conteúdo de uma aula ao vivo. Porém, eu tive um probleminha com minha internet. Não foi só aqui na minha casa, mas foi em toda a região que eu moro. E aí, essa internet só veio restabelecer às 10 horas da noite. Então, ficou inviável a gente fazer essa aula ao vivo. Mas não tem problema, vou passar o conteúdo agora para vocês. E aí, eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem. E aí, a gente pode fazer na próxima semana uma aula ao vivo e eu tiro as dúvidas que ficaram em relação a esse conteúdo, tá certo? Aí eu dou um outro conteúdo e tiro as dúvidas desse, para a gente ficar bem tranquilinho, tá certo? Então, vocês vão acompanhar esse conteúdo na página 77, ela vai da 77 até a 79, do livro de atendente de farmácia. E hoje a gente vai estar vendo o conteúdo de medicamentos manipulados, vocês vão entender melhor como é que funciona. Medicamentos de referência e medicamento genérico, tá certo? Então, vamos iniciar esse conteúdo. A gente vai entender quais são esses medicamentos manipulados, se eles têm vantagens ou não, os rótulos, entender como é que funcionam os rótulos desses medicamentos manipulados. Vocês vão entender a importância de saber sobre o rótulo. E vamos ver a diferença, se existe diferença entre medicamento de referência, genérico e similares, tá certo? E as vantagens desses medicamentos. Então, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouco do medicamento manipulado. O medicamento manipulado, ele é aquele que é feito na farmácia de manipulação por um farmacêutico, onde ele vai seguir como se fosse uma receitinha de bolo de um formulário que já existe pronto, tipo uma fórmula que já existe, ele vai repetir aquela fórmula, ou ele vai seguir as orientações do receituário do paciente. Às vezes a gente vai para o médico e o médico solicita um medicamento específico para você. Ele que diz a composição do medicamento, as substâncias que ele quer no medicamento. Então, o farmacêutico ele vai seguir a orientação dessa prescrição médica, desse receituário. Então, é o que eu estou falando para vocês. O medicamento ele tanto pode ser formulado através de uma prescrição médica, onde o médico diz o que ele quer especificamente para você, ou ele vai seguir um formulário nacional ou internacional que já existe pronto, como se fosse assim, uma receita de bolo que já existe. Por exemplo, um medicamento para hipertensão, que já existe a fórmula pronta, ele só vai reproduzir. Um exemplo comum, a ivermectina. Ivermectina que todo mundo está tomando aí. Existe ele industrializado, que a gente compra nas drogarias. E eu posso também pedir para manipular esse medicamento. Então, o farmacêutico ele já tem um formulário lá. Como é que ele vai manipular esse medicamento? Não precisa eu ir até o médico e solicitar uma prescrição para aquele medicamento. Esse tipo de medicamento não precisa, tá? Claro que vai ter medicamento que precisa de prescrição médica. Por exemplo, o antibiótico precisa, um medicamento controlado precisa, certo? Então, esse medicamento manipulado, ele vai ter que ter em detalhes a composição, né? Quais são as substâncias que tem ali, qual é a forma farmacêutica quando o médico prescreve, se é uma pomada, se é um creme, se é um comprimido, se é uma cápsula, certo? Qual é a forma farmacêutica? Eu já falei, posologia, que é o modo de usar. Ele vai ter que especificar para você como é que você vai utilizar o medicamento. Quais são as vantagens de eu utilizar um medicamento manipulado? Quais são as vantagens? Gente, evita desperdício. Quando eu digo que evita desperdício, vamos supor, eu só vou mandar manipular a quantidade exata que eu vou utilizar no meu tratamento. Vou dar um exemplo. Quando a gente dá para uma criança amoxicilina, e que a gente dilui aquele pozinho com líquido, e aí ele vai tomar uma quantidade X durante tantos dias. E você vai ver que sobrou a metade de um frasco de medicamento.
Vocês concordam comigo que vocês estão pagando por aquele medicamento todo e você só vai utilizar a metade dele? E ainda tem mais, você não vai conseguir aproveitar aquele medicamento, porque não é aconselhável você utilizar, reaproveitar um antibiótico, principalmente um antibiótico que precisa ser diluído, né? E aí, esse antibiótico, ele tem uma validade curta após feita a diluição. Ele tem no máximo 15 dias de validade. Então, você não vai precisar mais daquele medicamento. Então, você pagou por uma quantia que não vai ser utilizada. Já o medicamento manipulado, não, você vai pagar pelo que você vai usar. Ele só vai manipular a quantidade que você precisa. Tá certo? Outra vantagem é que ele é produzido conforme a sua necessidade. O médico vai ver lá, vamos supor, um dermatologista, que é muito comum solicitar medicamento manipulado. Ele vai dizer assim, vamos supor que eu quero esse medicamento para o seu rosto e que contenha um protetor solar, um filtro solar e vitamina C. Então, ele está fazendo detalhadamente, específico para você. Então, ele é produzido conforme a necessidade. Ele é mais barato que os industrializados, certo? Ele é bem mais em conta do que os medicamentos industrializados. Ele é seguro e, quando vai ser manipulado, todos os profissionais usam os equipamentos adequados. Vou dar outro exemplo para que vocês entendam melhor a vantagem de um medicamento manipulado. Meu filho, ele tá tomando porque a gente optou por questões de imunidade. Aqui em casa todo mundo tá tomando vitaminas e minerais, né? Minerais e zinco, tudo que a gente tá precisando para que a gente fortaleça a nossa imunidade. E ele sentiu uma grande dificuldade de tomar a vitamina líquida, né? E aí ele tava sentindo muita náusea, porque mesmo que tenha um sabor, ele tem um gosto muito forte de vitamina. E aí eu pedi para manipular em forma de jujubinha. Uma pena que eu não tenho mais aqui, porque acabou, eu até solicitei mais. Mas é uma jujuba, é uma vitamina em forma de jujuba, porque ele se adaptou bem melhor a essa forma farmacêutica. Então, a vantagem de manipular, porque a gente pode escolher a forma farmacêutica, tá certo? Então, essa é outra vantagem que a gente tem no mundo dos manipulados. Aqui é para que vocês entendam o rótulo do medicamento. Por que eu quero que vocês entendam o rótulo? Porque não existe bula no medicamento manipulado. No rótulo vai vir todas as informações que você precisa, como se fosse a prescrição médica. Então, vai vir o seu nome, sempre confira para saber se você realmente está recebendo um medicamento adequado. E quando vocês forem um profissional, sempre confira o nome do paciente com o nome da prescrição lá, da receitinha. Confirme com o paciente lá pessoalmente se é ele mesmo. O nome do doutor que solicitou. Aqui o número de acompanhamento é como se fosse assim, o lote. A fabricação, a validade dos medicamentos manipulados sempre são menores do que os medicamentos industrializados. Porque, como já está dizendo, o medicamento é manipulado, ele tem um prazo curto. Ele não tem muito conservante, ele não passa por um processo de industrialização, tá certo? Então, é um medicamento mais frágil, mais fácil de acabar a validade. Isso significa dizer que ele é ruim? Não, tá? Então, aqui, ó, eu tenho toda a composição, tudo que tem no medicamento. Tá dizendo que ele é de uso interno, contém 30 cápsulas. Desculpa. E tá dizendo aqui o modo de usar, ó, a posologia, tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. E aqui embaixo vai ter as informações da farmácia, tá certo? Então, no rótulo tem todas as informações que a gente necessita do medicamento. Agora a gente entra para a diferença de medicamento de referência, genérico e similar. Gente, existe diferença? Vamos lá, a gente vai entender. Existe diferença, porém, em termos de eficácia, a gente vai falar se há diferença ou não. Primeiro, para que vocês entendam como é que surgiu o medicamento, como é que ele vai para as prateleiras, até que ele seja um medicamento de referência, um genérico ou similar,
eu vou fazer um comparativo com uma historinha. Uma historinha que não tem nada a ver com medicamento, mas é para que vocês entendam. Vocês lembram do tempo de CD? Que a gente comprava um CD para escutar música? Antigamente só existia CD original. O CD original ele tem um custo mais elevado. Mas em contrapartida ele tem uma capa, ele tem as músicas lá na capa do CD. Vocês lembram disso? Então, ele tem um custo alto. Depois foram surgindo os CDs piratas. Eu lembro até que dizia assim, não compre CD pirata, que ele pode estragar seu som. Na verdade, não estragava o som. Era uma questão de permanecer todo mundo comprando o CD original. Então, o CD pirata, qual é o custo que ele tem? Apenas copiar o CD original. Já o CD original, quem produziu teve todo um custo elevado. Por quê? Precisou o artista, né, os cantores, a banda, precisou contratar um estúdio, precisou realizar as fotos para a capa do CD. Então, precisou pagar um compositor para poder compor a música que eles cantaram. É todo um investimento, é muito alto o investimento para se produzir um CD. Por isso que é cobrado caro no CD, para que eles tenham eles consigam repor todo o custo e o lucro, né? Já o CD pirata não, ele apenas copia uma coisa que já existe pronta. Ele não vai ter trabalho nenhum, não vai ter custo nenhum, apenas de copiar o CD. E o CD, enfim, né? Não difere, gente, da realidade dos medicamentos. Como é que produzido um medicamento? Vocês concordam comigo que para se descobrir um medicamento requer muito tempo, muito estudo, os cientistas precisam estudar, testar. Então, até que se encontre uma fórmula para uma determinada doença, leva muito tempo. Quanto tempo faz que as pessoas tentam descobrir a vacina da AIDS, um medicamento que cure a AIDS? Até hoje, gente, é muito tempo. Então, para vocês terem ideia, até que o medicamento ele seja vendido, que chegue até nós, ele passa em média de 10 anos para entrar no mercado, certo? Então, até a descoberta, depois passa por uma triagem, uma investigação, aí vai para a formulação e produção do medicamento. Aí passa por uma pesquisa pré-clínica, depois vai para a pesquisa clínica, teste em animais, muitas vezes. Depois ainda tem uma pesquisa pós-comercialização. O custo, gente, é muito alto para se produzir um medicamento. Então, quem faz pela primeira vez um medicamento, a gente chama de medicamento de referência. É o medicamento primeiro, é o medicamento inovador, que ele demorou em média de 10 anos para surgir no mercado, né? Para a gente comprar. E aí, esses medicamentos de referência que passaram por todo estudo, por todos os testes, que ele é eficaz, ele é seguro, ele é comprovado, ele pede para que tenha uma patente. O que é patente? Que ninguém copie ele durante um determinado tempo. Vamos supor, durante 5 anos, nenhum outro laboratório pode copiar esse medicamento. Por quê? Porque ele precisa recuperar todo o investimento que ele foi feito. Será que esse medicamento vai ser barato? Não, gente, não vai ser barato porque foi um investimento alto, certo? E aí, depois que perde a patente, que ele abre para que as pessoas, se quiserem, outros laboratórios possam copiar ele, porque ele já descobriu a fórmula, né? Aí sim entra os medicamentos genéricos e similares. Então, para que a gente entenda o que é um medicamento de referência, é um produto inovador, ele é registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, ele é eficaz, ele é seguro, ele tem qualidade que foram comprovados cientificamente, ou seja, é um medicamento de excelência. Aí eu vou acrescentar algumas informações. O medicamento de referência, ele sempre vai ter a marca e vai ter o nome do princípio ativo. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, esse aqui, ó. Biprofenide. Aí embaixo tem
cetoprofeno, ou seja, aqui em cima é a marca e embaixo é o nome do princípio ativo. Ou seja, esse medicamento é de referência, tá vendo aí, ó? De referência, ele tem uma marca e tem um princípio ativo, tá certo? Então, ó, o Tilenol é a marca e o paracetamol é o nome do princípio ativo. Alívio é a marca. Ibuprofeno é o nome do princípio ativo. Então, o medicamento de referência, só para que a gente revise. Ele é um medicamento inovador, ele foi comprovado cientificamente, ele passa por todos os testes, ele é seguro e eficaz. Ele possui uma marca, mais o nome do princípio ativo. Ele é um medicamento mais caro, porque ele tem todo um custo por trás disso, certo? E é um medicamento super eficaz, tá certo? Aí agora a gente vem para o genérico. O genérico seria como se fosse o CD pirata. Não que é de péssima qualidade, não, gente. Até porque os CDs piratas nem tinham uma qualidade ruim. Mas é porque ele é a cópia do medicamento de referência. É um laboratório do Brasil, tá? Então, o genérico, gente, é um medicamento brasileiro, onde o governo abriu para que a gente tivesse acesso a medicamentos mais baratos, por serem brasileiros. Então, é um medicamento que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via, tem a mesma indicação do que o medicamento de referência. Ele é eficaz, ele é seguro e ele passa por um teste de equivalência farmacêutica, ou seja, ele vai passar por um teste que comprove que aquele medicamento genérico ele é igual ao medicamento de referência. E esse teste garante que o profissional que vai vender esse medicamento, ele possa substituir o medicamento de referência pelo genérico. Como assim? Vamos supor que o médico solicitou Tilenol, ou seja, ele está pedindo de referência. Você concorda comigo? Se ele pediu Tilenol, ele quer um medicamento de referência. Porém, quando eu vou para a farmácia, para a drogaria, aí o médico, aí o atendente de farmácia, que são vocês, vão dizer assim: olha, senhora, por que você não leva o paracetamol, o genérico, que ele é mais em conta e faz o mesmo efeito, tem o mesmo princípio ativo. O profissional, ele pode fazer isso? Pode, porque o medicamento genérico, ele garante que pode ser intercambiável. O que é intercambiável? Assegura substituição do medicamento de referência pelo genérico, porque ele foi testado e comprovado que é igual ao outro. Então, eu tenho o direito, enquanto cliente, de levar um medicamento mais em conta, certo? Porém, gente, eu vou abrir um parêntese aqui, que é um segredinho nosso, que assim, nem todos os laboratórios brasileiros, eles são totalmente, são de excelências. Então, vai ter alguns laboratórios que realmente não seguem à risca todo o critério de equivalência farmacêutica. Então, assim, pode ter alguns laboratórios que não sejam tão confiáveis, mas tem como a gente saber disso? Não, mas assim, não fazendo propaganda, mas também fazendo, né? Existem dois laboratórios de nome, que são o EMS, o laboratório EMS, e o Medley. Inclusive, eles são até mais caros. Eles são mais caros do que os outros genéricos. Então, são laboratórios excelentes, que me garante que eu vou ter uma eficácia maravilhosa, assim como o medicamento de referência. Na teoria, gente, todos os medicamentos genéricos é para ser a cópia fiel do medicamento de referência. Porém, a gente sabe que nem todo laboratório tem essa excelência toda. Então, eu deixo aqui minha sugestão de laboratórios excelentes e que vai fazer o mesmo efeito do medicamento de referência, tá certo? Então, o medicamento genérico, para a gente resumir, ele não possui marca, ó, vocês vão ver aqui, dipirona. Dipirona é o nome do princípio ativo, não tem marca. Então, o medicamento genérico, ele vem com essa tarja
Então, todo medicamento genérico ele tem que estar com essa tarja. Ele vem com o nome do princípio ativo, certo? E ele é mais em conta porque ele é a cópia só. Não precisou passar por todos aqueles estudos que o de referência passou. Né? O de referência veio e já sabe como é, e aí o genérico vai e só copia, certo? Então, por isso que ele é mais em conta. Ele é para ser mais barato, pelo menos 35% do que o medicamento de referência. Então, no mínimo, 35% mais barato do que o medicamento de referência. Pode ser 60% mais barato? Pode, mas no mínimo 35%, tá certo? E aí vem, por último, os medicamentos similares. Também, gente, o medicamento similar, ele é muito parecido com o medicamento de referência porque ele vem marca, vem o nome da marca. Vem a marca e vem o princípio ativo. Porém, na bula não tem dizendo que ele é similar, em nenhum canto tem. Você vai ter que perguntar ao farmacêutico ou o profissional lá que você está comprando, o atendente de farmácia. Tem como a gente ver na internet, mas na bula, no medicamento em si, não dá para saber. Não tem dizendo que ele é similar. Ele tem a marca e tem o nome do princípio ativo. Também é para ser do mesmo jeito que o medicamento de referência. Só que o medicamento similar, ele pode ter algumas características diferentes, como o tamanho, a forma do produto, prazo de validade e aquelas substâncias que são auxiliares, sem ser a substância principal. Então, pode mudar algumas coisinhas do medicamento de referência, certo? Inclusive, nem todo medicamento similar passa por todos os testes de equivalência. Então, tem uns que não são nem aprovados pela Anvisa. Então, não é um medicamento 100% que a gente assim garante que é seguro. Ele é bem mais em conta do que o genérico. Então, assim, tem drogarias que não vendem medicamento similar. Por exemplo, a Drogaria Globo, eu sei que ela não vende medicamento similar por questões éticas. Então, eu aconselho, se você for comprar um medicamento, comprar o genérico ou de referência, tá certo? Um genérico bom ou de referência. Porque a gente corre esse risco de um medicamento similar não ter sido nem comprovado ainda pela Anvisa, tá certo? Então, ficou aqui, eu espero que tenha ficado claro as diferenças do medicamento genérico similar e de referência, para que vocês entendam. Se não ficou, vocês guardem as dúvidas, tiram comigo no WhatsApp ou na próxima aula que eu vou fazer ao vivo, eu dou uma retomada desse conteúdo para vocês, tá certo? E aí vem a revisão e orientação do exercício. Um medicamento de referência possui apenas o nome do princípio ativo na embalagem? Gente, eu falei que o medicamento de referência ele possui marca e princípio ativo, então seria uma alternativa falsa. O medicamento genérico possui a mesma eficácia e segurança que o medicamento de referência? E aí, eu falei que o medicamento genérico é a cópia fiel do medicamento de referência. Então, ele possui a mesma eficácia e segurança do medicamento genérico, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá? Eu vou só reforçar aqui para que vocês percebam a diferença do medicamento genérico e o medicamento. Eu tenho aqui, eu acho que. Deixa eu ver. Nimesulida genérico, tá vendo? E temos aqui, um que tem a marca e o nome do princípio ativo. Certo? Marca e o nome do princípio ativo. E aqui vai ser o quê? O genérico só tem o nome do princípio ativo, tá certo? Aqui, um medicamento de referência. Aqui é um similar, tá certo? Esse aqui é um similar, que tem marca e o nome do princípio ativo. Já aqui é um medicamento de referência, Proflox, ciprofloxacino, ele é um antibiótico, então Proflox é a marca e aqui é o nome do princípio ativo. Se fosse o genérico dele, só vinha o cloridrato de ciprofloxacino, só vinha o nome da substância.
tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no WhatsApp e a gente retoma esse conteúdo na próxima aula que eu vou fazer ao vivo para a gente compensar essa aula de ontem que não deu certo ser ao vivo, tá certo? O próximo conteúdo online a gente vai falar de processos de limpeza e equipamentos de proteção para que vocês entendam como é que funciona a questão da esterilização de equipamentos, tá? De equipamentos hospitalares, equipamentos que ficam em farmácia, para que vocês entendam. Deixo aqui meu agradecimento pela compreensão de vocês e pedir desculpas pelo imprevisto de ontem, tá certo? Que vocês tenham um dia incrível, um final de semana maravilhoso e um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau, obrigada e até mais!